Quando a gente toca nesse assunto, nós tivemos um culto aqui poderoso domingo passado. Irmãos, que palavra centrada. Que palavra, não foi porque foi o nosso pastor, não, mas foi uma palavra, porque quando pode ser ele, se for meio. A gente lê a Bíblia em casa, a gente não só ouve a Bíblia aqui na igreja, não, a gente lê a Bíblia em casa, a gente sabe, mas que palavra centrada domingo. Quinta-feira aqui tivemos uma palavra do pastor Joselito Ribeiro, centrada também, equilibrada sobre esse assunto. Sabe, irmãos, mas eu quero começar a ministrar. O Senhor colocou algo no meu coração, porque quando a gente fala desse assunto na igreja, sobre cura, e vai falando que você precisa ter fé, você precisa alimentar a sua fé, e quando a gente chama as pessoas para impor as mãos, como a Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, geralmente as pessoas da igreja que estão com alguma enfermidade, estão passando por alguma circunstância, situação, elas não vêm à frente. Por quê? Porque elas colocam a fé dela em prova. Mas glória a Deus, que aqui a gente não está colocando a sua fé em prova. Amém? Porque cada um está no nível de fé. Cada um está no nível de fé. E eu quero nessa noite, o que veio ao meu coração, você vai entender que a igreja, ela precisa crer. Ela precisa crer. Mas sabe que cura não é só para quem crê? Amém. Então nós vamos aqui, vamos devagarzinho, mas todos nós precisamos entender, tanto os que creem como os que não creem, precisam entender que essa é a vontade de Deus, que eu e você andamos em saúde divina. Se você não entende que Deus é a vontade de Deus, que eu e você andemos em saúde divina, fica difícil crer e andar em saúde divina. Porque essa é a vontade de Deus, que eu e você andemos em saúde divina. Então a primeira coisa que precisamos entender: por que existe doença? Porque existiu o pecado. A doença só entrou porque entrou o pecado. Lá em Adão e Eva. Não foi a vontade de Deus trazer dano para o homem porque o homem pecou, não. Não. A doença entrou por causa do pecado. Agora deixa eu te falar, outra coisa que você precisa entender, que nem todo mundo que está enfermo ou doente, está doente ou enfermo por causa que está pecando ou andando em pecado. Já quebra um tabu, para você não ficar. Porque as pessoas, elas têm um entendimento, e eu sei, irmãos, que essas mazelas de doença. Essa semana mesmo eu fui parar num osteopata, como é que é? É, isso mesmo, esse especialista, fisioterapeuta, a Imna me levou, irmão. Ele fez umas manobras, irmão. Ele me fez umas manobras. E eu vou te falar, irmãos, o que eu estava passando, eu estava orando, eu estava crendo, e eu sei que Deus podia fazer, mas eu tive que ir procurar, e você vai entender que eu vou te mostrar na Bíblia, que a gente não precisa colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que Deus só cura dessa forma. Não, meu irmão, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Fui de sunga, falei, nessa cueca branquinha que está meio, se ele mandar eu ficar só de cueca, vá de sunga, para você ficar bem à vontade. E começou, irmão, com o cotovelo. Ele deu umas apertadas no meu intestino, na minha barriga, irmãos. E começou a dar umas dobradas e falou: toda vez que você sentir essa dor, você vai lembrar do Dr. Marcos, não, você vai lembrar do açúcar. Toda vez que você sentir essa dor, você vai lembrar do glúten. Eu falei, é? E ele começou, irmãos, e ele começou a fazer umas manobras, e ele começou a me explicar por causa da minha. E domingo o pastor Alexandre tinha ministrado aqui, tem o agir de Deus, em manifestação do dom de Deus, para nos curar, se caso precisarmos, se chegar alguma enfermidade, alguma doença na nossa casa, na nossa vida, tem o poder de Deus em manifestação, glória a Deus, tem, mas tem coisas que a gente provoca. O pastor Alexandre deixou bem claro aqui, tem coisas que a gente provoca. Irmãos, eu estou morando do lado de um Suns Club, irmãos. É terrível. Chocolate, trufa. Meu irmão tem umas barronas lá desse tamanho, com cafezinho. E tome pão, e pão com ovo, irmãos, uma delícia. E não faz mal, não faz mal. Mas há 2 anos atrás eu entrei numa dieta com minha esposa, no sentido de alimentação. Até falei aqui para o pastor Joselito. Só ao jantar às 19 horas, mas jantava e tal. Irmãos, com vontade de comer. Amo arroz, botando um punhadinho de arroz. É porque eu não posso comer? Não, é porque eu estou cuidando da minha saúde.
Com certeza Deus já tinha me alertado. Mas eu precisei de botar os cotovelos, irmão, em cada lugar do meu corpo, e esfregar, e puxando, e quebrando. E de repente ele falando, sabe o que é isso? Açúcar. Sabe o que é isso? É glúten. Sabe o que é isso? É a forma que você está se alimentando. E aí ele foi me explicar, tudo isso está criando as bactérias ruins, está criando uma parede no seu intestino, e ela engrossa no seu intestino, e seu intestino trava, e aí você entorta, você não vai andar torto. O que é que você faz? Você se conserta. Quando você se conserta, a sua coluna sai, e aí por isso que você está sentindo dor, achando que é de coluna, e não é. Então, pastor Alexandre, quem não veio domingo, não fique só esperando por Deus, não. Mude seus hábitos. Mude os seus hábitos. Nós somos templos do Espírito Santo. Não, mas eu não consigo, então morra. Quantas pessoas... Irmãos, eu conheço homens de fé, que exatamente por isso foram, porque não conseguiam. Porque não adianta você ter fé para ressuscitar um morto e não ter fé para deixar o açúcar do café. O que é ressuscitar um morto e morrer? Sabe, irmãos, as pessoas se escandalizam comigo quando eu vou para um enterro, quando eu vou para um sepultamento. Adoro fazer sepultamento. Não é o meu? Porque minha esposa sabe, eu chego, irmãos, eu desenrolo, eu vou em funerária, eu vou no cemitério. Por quê? Porque a família está toda acabada. Aí o povo do cemitério chega vendendo lote, chega vendendo terreno de 3 andares, chega vendendo tudo, irmãos. Café e não sei o que. E a pessoa fragilizada quer dar o melhor para o morto, quando era para ter dado em vida. Nós estamos falando sobre cura. E estamos falando cura no corpo, cura na alma. E às vezes você não está doente no corpo, mas está doente na alma. E o pessoal se escandaliza. Eita, mas tu fala de morte. Meu irmão, enquanto eu não tiver... O único que eu ainda não falei algumas coisas foi no enterro do meu irmão. Mas também eu fui lá e resolvi. Fui no cemitério e resolvi. Terreno, 3 andares. Não preciso não, só quero arrendar, porque 10 anos a gente nem aqui vem visitar ele, ele já partiu. O que eu estou falando para você nessa noite? Não estou falando para você parar de tomar Coca-Cola, eu não estou falando para você parar de tomar açúcar, eu não estou falando para você parar de comer glúten, eu não estou falando nada disso. Eu só estou falando para você que domingo o pastor Alexandre ministrou que nem tudo só depende de Deus para lhe curar. O que eu estou falando que nós vamos tocar num assunto que nós somos transmissor, deixa eu pegar a palavra aqui. Nós somos agentes de cura. Por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então o que vem no meu coração? Irmãos, saúde divina está disponível para a igreja. Cura divina está disponível para aqueles que vêm ser acometidos de alguma enfermidade, doença que está inserido na igreja. Mas a igreja é um agente de cura para aqueles que não têm o conhecimento. E eu vou te mostrar que tem uma coisa bem interessante, que nós precisamos ter fé, e a nossa fé pode ajudar as pessoas que não têm. É isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque quando a gente fala, ei, vem aqui, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e aí de repente você está com alguma circunstância, situação, e você não quer vir, porque você fica com medo da sua fé ser colocada em prova. Você vai ver que teve homens que Jesus falou com ele, e depois ele pediu, foi humilde, Senhor, me ajuda na minha fé. E nós sabemos, como o pastor Joselito Ribeiro falou aqui quinta-feira, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela pregação, pela palavra de Deus. Mas qual é o nível de fé que você está? E o meu papel, o nosso papel como igreja, não é ficar medindo o nosso nível de fé. O meu papel, o seu papel como igreja é estender as mãos aí. Vou pegar junto com você. Porque até então, isso eu não vou tocar no assunto, eu vou deixar para os mestres aí, para outros, mas até então, tem o espírito da fé também em operação. E aí não precisa da fé de quem está com enfermidade. Precisa do espírito da fé em ação. Vamos lá, eu vou devagar aqui, para você entender que eu quero falar o quê? Que a Bíblia diz que é melhor dar do que? Então, se a perfeita vontade de Deus é que eu e você andemos em saúde divina, enfermidade, doença, é ilegal no meu e no seu corpo.
Eu gosto de falar isso. A fé não nega, mas a fé rejeita. Ainda via, irmãos. Eu na base da codeína, Tandrilax, e às vezes andando meio doendo, irmão, doendo, e o remédio aliviava. E o doutor lá falou, sabe o que estava fazendo? Só te aliviando. Vamos tratar a causa. O que está lhe causando isso aí? Tome, cotovelo. O que está causando? Vamos na causa. O que está causando essa dor? E tem coisas, irmãos, que às vezes, na minha e na sua vida como igreja, não é nem simplesmente só uma enfermidade ou uma doença que bateu na nossa porta. Às vezes o nosso tratar é na nossa alma, com rancor, com falta de perdão. É bico de papagaio? É não, é só rancor dos outros. Vamos lá, abra comigo. Deus é bom. Mas o nosso ponto hoje aqui, para me falar de cura, é que nós somos agentes de cura. Deixa eu te falar. Eu estou passando por um processo, depois das cotoveladas, que está descendo. Por quê? Porque eu tenho que comparecer nele dia 21 novamente. Mas é dieta zero. E dieta zero, irmãos, para um povo chocolatra da minha casa é difícil. Dieta zero na minha casa, para um pote de doce de leite que tem lá dentro, é difícil. Mas deixa eu te falar, eu sou determinado. Está me fazendo mal, não faz mais parte para mim. Ontem a menina comprou uns Ferrero Rocher, e ainda falou, eu falei, é gostoso. Falei, é gostoso, mas eu não quero não posso não. Por quê? Porque eu tenho que me descontaminar. Me descontaminar. E eu vou lhe falar, essa descontaminação está doendo, irmãos. Está doendo, porque tem noite que eu acordo 2, 3 horas da manhã e vou para o sofá. É porque o sofá é mais confortável? Não, irmãos. É porque parece um cabo de vassoura, aí até brincou comigo hoje, está descendo para a perna. Está indo embora. E está mesmo, porque já está chegando aqui, porque antigamente era aqui, agora já está aqui, isso aqui fica igual um cabo de vassoura, irmãos. Aí nessa noite fez massa, fica igual um cabo, está descendo. Eu falei, eu espero que vá para o dedão do pé e não para o dedo midinho, porque senão estoura. Porque é duro e dói. Mas eu estou num processo. Mas um processo que eu tive que tomar uma posição de me determinar. E deixa eu lhe falar uma coisa. Saiba você que você é templo do Espírito Santo, que o próprio Espírito que vivifica o seu corpo mortal habita em você, está aí e pode bater, pode chegar uma circunstância, mas deixa eu lhe falar, seja determinado, seja firme. Seja firme, eu sou curado, porque, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa, não tem nada impossível para Deus, independente, mas o diagnóstico é esse, não interessa, o que interessa é o que Deus falou, que Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, então está na hora da gente se unir. É inaceitável os irmãos nossos passar por circunstância e situação. É inaceitável eu e você, como agentes de cura, passar pelo lugar, ver o enfermo e não ser tocado. Por quê? Porque se a gente não é tocado, a gente está andando despercebido na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus. Para não perceber um necessitado. Abra comigo, eu quero tocar. Mateus, vou lá para a palavra. Quero ser breve. Pastor, eu tenho sintomas de tal, eu tenho um diagnóstico disso. Não interessa, bota a palavra para dentro. Não interessa, a Bíblia diz isso, pois eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Amém. Me deram bico de papagaio, não, como é que é o nome? Hérnia de disco, hérnia de não sei o quê. Me deram umas 4 hérnias. Rapaz, o doutor lá não deu nem ideia. Vamos na causa. Meteu o cotovelo, aí o que era hérnia, só o cotovelo resolveu, irmãos. Claro, e o conhecimento do homem. Abra comigo aí. Quando eu falo que eu e você somos agentes de cura. Por quê? Você vai ver que a mulher do fluxo de sangue, Jesus fala para ela que a fé dela curou ela. Como foi ministrado domingo, como foi ministrado quinta-feira aqui, a fé te curou, mas se você olhar os evangelhos, nem todas as curas que Jesus fez, ele fala a fé te curou. Observe comigo. O que é que eu estou falando? Pastor, o que é que você está falando? Que não precisa ter fé? Não é isso que eu estou falando, coisa linda. Amém. Não é isso que eu estou falando, que não precisa ter fé.
Não, não, não. É para quem crê. Mas o que eu estou falando, que eu e você, como igreja, somos agentes de cura para aqueles que não crê. Então, se eu creio, irmão, se eu congrego, se eu cultuo ao Senhor, se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, que fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim e vivifica o meu corpo mortal e o seu, eu preciso me alimentar. E meu alimento é palavra de Deus, fé para dentro. Mas o que nessa noite eu quero falar é que, independente da sua circunstância ou situação, você é um agente de cura para aqueles que não têm fé. Amém, amém. Vamos lá, Mateus 9. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, vamos lá, vendo-lhes... É esse texto mesmo? Deixa eu ver se é esse mesmo ou se eu estou lendo errado. Isso mesmo. Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: estes blasfemam. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Vá para Marcos, o texto de Marcos é melhor. Marcos 2. Aleluia, é o mesmo texto, só que ele... Marcos 2. Aleluia. 2:1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em... Você vai ver nos evangelhos que vários textos vai falando, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar da fama de Jesus. Aqui, você vê no início de Marcos, ele relatando que logo eles ouviram. Olha só, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em... Quem era o agente de cura? Vamos lá, gente, vamos lá? Jesus. Jesus era o agente de cura. Quando eles ouviram que Jesus estava em casa, o que é que eles fizeram? Aí vamos lá. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4. Então é aqui que eu quero que você pegue. Quando Jesus viu a fé deles, Jesus aqui está relatando que ele não viu a fé do paralítico, ele viu a fé dos amigos. De quem, irmãos? Dos amigos. 4 amigos pegaram o paralítico, no meio da multidão, ouviram que Jesus estava em determinado lugar. Deixa eu lhe falar, como é que está a nossa vida, quando as pessoas ouvem que a gente está em certos lugares, elas estão correndo da gente ou estão indo até a gente? Não é para você se condenar não, porque nós somos agentes de cura. Amém. Nós somos agentes de milagre. Agora deixa eu lhe falar, quem faz o milagre sou eu, quem faz a cura sou eu, quem faz é você não, é Deus, através de Deus, através das nossas vidas, Deus opera os milagres, Deus opera as curas. Amém. Aleluia. Mas eu quero te falar aqui, esses amigos, Jesus viu a fé deles. O que eles fizeram? Eles pegaram o amigo, botaram no leito e foram chegar lá. Muita gente onde Jesus estava. E aí o que eles fizeram? Olharam, viram a circunstância, viram a dificuldade. Eles desistiram? Eles procuraram um local aonde subir. E subiram até o telhado, o eirado. E aí de repente eles abriram o eirado e desceram a maca do paralítico. E a Bíblia diz que Jesus lhes viu a fé. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia não relata que Jesus viu a fé do paralítico. Mas a Bíblia também relata que da mulher do fluxo de sangue, ele viu a fé dela.
Então calma aí, Jesus cura. Para mim e para você, que tem a oportunidade de botar a palavra para dentro, nós precisamos da nossa fé. Agora, nós também precisamos ter a nossa fé para a gente andar em saúde divina, para se chegar a uma enfermidade, uma circunstância, uma situação, e a gente crer que Ele já levou sobre si, que nós somos curados pelas suas pisaduras, mas Ele também nos levantou como agentes de cura. Agora, como é que esse agente de cura se movimenta? Discernindo. Eu tenho um primo meu que mora mais de 35 anos na rua. Não tem uma vez que eu não venho no plano. Estava morrendo de dor. Depois das cotoveladas, a perna melhorou, mas eu fiz a questão, eu preciso passar ali para me ver meu primo. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Já levei ele para a Soledade, lá no Pastor Jairo. Ficou lá um tempo, internado. O que é que você precisa? Eu preciso de muita coisa. Não, o que é que você precisa? E de repente me vem no meu coração, cara, vamos para uma casa de recuperação, deixa eu dar uma ligada aqui, você precisa sair da rua pelo menos um tempo para você se fortalecer e deixar. Liguei para um amigo meu, procurei uma vaga, Rogério, não tem não, mas na hora que tiver, ei, venho te buscar aqui. Rogério, tu me ajuda, já viu eu faltar com minha palavra? Não. Agente de milagres. Aleluia. Essa semana a gente passou perto da minha casa, tem um mês que a minha esposa encontrou um rapaz que está dormindo lá e minha esposa observou, colchãozinho limpo. Pastor, o senhor está falando de cura? É, irmãos, curar as pessoas. Amém. Curar as pessoas. Aleluia. Curar as pessoas. E de repente o colchão tudo limpinho e minha esposa falou, olha, eu vou trazer o meu esposo para conversar com você aqui. E minha esposa ficou, sabe? Por quê, irmãos? Porque deixa eu te falar uma coisa, se você não for movido por compaixão, você não vai sair do lugar. Se você não for movido por compaixão, você não vai sair do lugar. E de repente ficou, e a gente atrás desse rapaz de novo, e nunca deu certo de eu me encontrar com ele. Quando foi essa semana, eu caminhando com a Emma, acho que foi sábado, foi do dia do Ferreiro Rocher, terrível. Aí caminhando com ela, e a Emma encontrou ele já estava deitadinho, tudo limpinho. E a Emma falou, você já jantou? Esse é meu esposo, que eu falei que ia trazer aqui. Tal. Tudo bom, tal. Esse é meu esposo. Apresentou. Aí minha esposa perguntou, você já jantou? Não, então nós vamos ali pegar uma comida para você. Foi a hora do Ferreiro Rocher. E aí levamos a comida para ele, e ele simplesmente falou, olha, eu preciso de uma ajuda. E minha família é lá de Toledo, do Paraná. Só me coloca dentro do ônibus. Eu falei, não, meu papel não é esse não. Eu não quero me livrar de você não, meu irmão. Eu quero te ajudar, mas eu quero te ajudar para amanhã eu ter uma resposta sua, de você se ajudar também. Então eu preciso do nome da sua família, eu preciso do nome do seu pai, eu preciso do nome dos seus irmãos, porque eu vou te mandar embora, mas você vai para o seio da sua família. Eu não quero me livrar de você aqui na porta do meu prédio, não. Eu quero ver você bem, eu quero ver você restaurado. Eu não vou fazer a obra pela metade, não. Como é que é? Qual é o nome do seu pai? Me dê seu CPF, me dê tudo que nós vamos fazer um apuro. Ah, mas eu tenho uma dívida com a justiça, eu preciso. Então nós vamos resolver primeiro isso, depois nós vamos lá. Já paguei minha dívida, mas assim, porque, irmãos, você precisa discernir. Você precisa andar ligado naquilo que Deus quer, porque você é um agente de milagres, você é um agente de cura, para curar a alma das pessoas. Aceitou Jesus, está indo lá no templo da Universal, lá, bênção, recebendo a palavra, e ele falou, olha, eu vou lá, recebo a palavra, está bênção, mas venham aqui para a rua, e a rua é terrível. A rua é terrível. Estou falando de cura. Estou falando para você entender que você é um agente de milagres, você é um agente de cura. Que você se coloque na posição desses 4 amigos, que não olhou a dificuldade, não olhou, mas pastor, mas sou eu que estou nessa situação. Então conte conosco, que nós vamos pegar você na maca e vamos levar diante da cura, meu irmão. Não fique sozinho, não. Persevere, vamos pegar firme. Persevere. Não é vergonhoso não, persevere. Ei, grupo, pega junto comigo. Aqui se fala de 4 amigos, mas se você tem família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, pega junto em família, não arreda o pé. A palavra diz isso, eu fico firme no que a palavra diz. Eu creio na manifestação da minha cura. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, eu andando em saúde divina. Por quê? Porque eu sou um agente de milagres.
Agora, entenda, se Deus mandar você largar o açúcar, aí você ou larga o açúcar ou morre. Porque desobediência vai te levar para onde, irmãos? Obrigado, Pai. Aleluia. Cura não é algo fantasioso. Cura é algo que está liberado. Irmão, não, é porque não é o avivamento da cura. Ei, o poder de Deus está aí liberado para aquele que crê. Meu irmão, há tempo para cura. Esse tempo agora é tempo para o poder de Deus se manifestar. Então, está liberado cura, está liberado prosperidade, está liberado tudo que vem da parte de Deus. Por isso, abra comigo aí em Romanos 12, deixa eu abrir aqui. Aleluia. Não é porque foi na dispensação da cura. Não lá na rua Zusa. Foi o avivamento disso e daquilo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estava até falando com a Ina. Essa semana o Senhor estava tratando ao meu coração sobre essas dispensações. Sobre esses tempos de avivamento em tal lugar, tempo de avivamento e tudo. Irmão, sabe por que chega esses avivamentos? Não é porque é o tempo dos avivamentos, não. É quando as pessoas se rendem àquilo que dá a perfeita vontade de Deus. Então, meu irmão, se nós nos juntarmos aqui como igreja do Senhor e discernir o que o Senhor tem para essa igreja, para esse corpo aqui, irmãos, e a gente pegar junto na mesma disposição mental, no mesmo parecer, meu irmão, você vai ver que as pessoas vão vir aqui, porque, meu irmão, como fizeram com Jesus, souberam que ele estava na casa e todo mundo correu, que veio uma multidão, e 4 amigos tiveram que pegar um paralítico para descer pelo eirado. Por quê? Porque estava cheio a casa. É a dispensação da prosperidade. Irmão, eu já vive essa prosperidade. Romanos 12. Sabe, irmãos, tem uma coisa que a Ina fala, e às vezes as pessoas confundem, e é bem interessante, ela conversa isso muito comigo no particular, e a gente tem que entender que tem algumas indignações que é santa, meu irmão. Ou você fica indignado, ou você não sai do lugar, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Injustiça. Se não indignar você, tem alguma coisa errada. Injustiça, se não indignar você, tem alguma coisa errada. Porque deixa eu lhe falar, Jesus é amor. Ei, meu irmão, qual foi a vez que você viu Jesus não ficar indignado com injustiça? Entrou no templo, quando viu os cambistas só fazendo do templo dele negócio, chicotada para tudo que é lado, derrubou mesa, derrubou. Eita, Jesus estava na carne. Não indignado, irmãos. Não estou falando para a gente sair indignado aí, machucando as pessoas. Não, mas indignado para se posicionar naquilo que Deus te chamou. Romanos 12. Vou ler a partir de 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Aí está, meu irmão. Aqui eu quero te afirmar que tem coisas que você tem que ficar indignado. Você não pode se conformar. É normal. Não é normal não, irmãos. Quando começou esse negócio aí, aprofundado de todos para cá, todos para lá, eu intensifiquei minha educação com os meus 2 filhos homens. Intensifiquei, porque fiquei indignado, eu não me conformei. Aleluia. Amém, amém. Com a dor na coluna, irmãos, indignado. E ficava, irmão, Senhor, irmão, põe as mãos, Senhor, estou curado. Mas não desisti. Ainda sentia dor. Quando eu fui, tive que ir no especialista para dar cotovelada em mim e dizer o que era. Cheio de bactéria no intestino, comendo errado. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus. Então, o que eu e você precisamos? Renovar a nossa mente. Pai, obrigado porque você não me criou para me andar nessa dor. E tem uma coisa, eu fui negligente.
Porque eu poderia ter perguntado, Senhor, ele tinha me respondido, irmãos, com certeza. Eita, viu anjo, eita, rodopiou, e não ouve Deus falando, ei meu filho, para com açúcar, ei, para com glúten. Comendo, eu sempre comi pouco, quem come muito é meu menino mais velho, mas eu sempre comi pouco. Mas de um tempo para cá, irmãos, eu estava comparando o meu prato com o dele. Estava comparando. E eu tenho um amigo meu que ele come pouco, ele come muito também, e acabou que daqui a pouco a esposa dele estava comparando que o meu prato estava ficando igual ao dele. Coisas que vai passando despercebido. E sabe, irmãos, de repente eu tive que precisar de um homem para falar, ei, para de comer muito. Para de comer isso. Mas Deus já tinha me falado lá na frente. O que é isso? Falta de discernir. Falta de dar atenção à voz de Deus. Estava no offline. Não é que eu estava afastado de Deus não, irmãos. Porque eu poderia ter perguntado, Senhor, o que está me fazendo mal? Perguntei ainda várias vezes, não foi, amor? Senhor, me mostra, eu estou fora da tua vontade. Senhor, tu me quer aqui em Brasília mesmo. Tu me quer aqui na igreja do Guará, só tem gente boa, mas tu me quer aqui, eu estou desobediente à tua palavra. Perguntei tudo isso, irmãos. Mas não perguntei se eu estava comendo muito, o que estava me fazendo mal. Eu estou em falta de perdão com alguém, Senhor? Eu perguntei tudo isso e nada de resposta, irmãos. E tome açúcar. Não tomava café com açúcar em casa, mas no trabalho, copo de plástico nem usar, mas o cafezinho com açúcar, ó. Açaí de 400 todo dia, não aceitava de 300, 400. Tá minha esposa de prova. Gostoso, delícia. Bota uma paçoquinha, leite ninho, bananinha, leite ninho de novo. Todo dia, irmãos. Graças a Deus, irmã Cleo, creia, depois das cotoveladas, perdi até mais a barriga. Eu botei a gravata que eu fiquei com medo dos botões voar nos olhos das pessoas, mas tá não. Aí, irmão, ó. E estava, um dia desse, irmãos. Tinha que pedir os irmãos para usar óculos ou então afastar, porque senão o botão... Grande, a barriga crescendo. E tudo normal. Porque, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Se eu e você não cuidar da palavra, do que a palavra diz, como ela é genuína, como ela é verdadeira, você fica procurando desculpa para dizer que está andando na verdade quando não está. E eu estava andando na verdade, mas não estava. Glutão, comendo ali do que precisava. E com dor. No sacrifício, irmãos, no sacrifício. Eu já sei até que a menina está rindo, com medo de eu falar um negócio, mas no sacrifício, irmão, com dor. Falei, ou eu me conserto, eu tomo uma posição. Porque não adianta eu e você crer na palavra e não praticar a palavra. Temos que renovar nossa mente para que a gente possa conhecer qual é a boa, qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Aleluia. Deixa eu me achar aqui. Abra comigo aí. Marcos 9. Eita, relógio, me ajuda. Aleluia. Aleluia. 9,14. Deixa eu só ler isso aqui rapidinho para você entender. É o que eu te falo, olha, não se coloque dentro de uma caixinha. Primeiro, nós como igreja precisamos crer em cura divina. Primeiro, andar em saúde divina e cura. Se eu sou da igreja e estou passando por alguma circunstância, situação, eu preciso crer na cura. Ah, não, eu só tenho que crer na saúde divina. E se chegar uma circunstância e situação? Tem que crer na cura. E não precisa baixar a cabeça. Eita, os irmãos sabem que eu estou... Pegue, irmãos. Procure, com certeza. Tem 4 pessoas, 4 amigos que pode pegar junto com você. Tem seu marido,
tem seus filhos, tem sua esposa, tem seu pastor, tem a mulher do seu pastor. Tem, irmãos, tem 4, no mínimo tem 4, no mínimo. Tu me ajuda, Eduardo, se eu precisar. Me ajuda, pastor Joselito. Renato, me ajuda. Meu lindo. Pastor Zé Carlos, você me ajuda? Se eu precisar, você carrega o meu leito. Tá vendo, irmãos? É isso. Me ajuda aí, Renatão. Leva o meu leito que eu sei. Enio, leva o meu leito. Se eu precisar, leva o meu leito. É isso, irmãos. Igreja é isso. Igreja é isso. Igreja, se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus não veio para condenar o mundo. A Bíblia diz que ele não veio para o são, ele veio para os doentes. A igreja foi levantada na terra, não é para condenar, não. É para levantar, para ajudar, para estender as mãos e dizer, é possível o que crê. O Evangelho, irmãos, a palavra de Deus é poder de Deus. Não é o meu poder, não é o seu poder, não é o que eu posso fazer, não é o que você pode fazer. Nós somos agentes. Nós somos cooperadores dele. Só precisamos discernir, estar atento aos comandos dele. Vá lá, meu filho, ajude. Senhor, como eu ajudo, eu não tenho R$1. E quem disse que ele está falando que você tem que ter milhões para ajudar as pessoas? Às vezes você não tem milhões porque com R$1 você não está ajudando. Está mudando. Mas eu tenho pessoas aqui que eu posso contar e falar, me ajudem. Eu tenho, irmãos. Talvez hoje, que eu sei que eu tenho, mas talvez hoje, numa grande necessidade emergencial, a minha maca seja de 3 lugares, irmãos. Ou talvez a minha maca seja de 4, e eu tenho certeza que a minha esposa pega em 2, um filho meu na outra e outro na outra e me leva. Porque a minha vida toda foi assim, irmãos. A minha esposa e os meus filhos me sustentando. Ei, matador de gigante. Ei, meu matador de leão, meu matador de urso. E só Deus sabia o jeito que eu chegava em casa, debaixo de pressão. Cheio de carga nas costas, cheio de responsabilidade. Cheio do mundo, cheio das circunstâncias e a situação, falando, não é possível. E de repente, os meus amigos em casa, que era a minha esposa e os meus filhos, falavam, pai, eu acredito em você, minha esposa, meu marido, eu acredito em você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo quando a minha fé estava abalada, que a minha fé estava fraca, eu encontrei uma pessoa para falar, ei, eu estou com você, vamos junto. Isso é igreja. A igreja não começa aqui, a igreja começa na nossa casa. Com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Aleluia! Não desista. Não desista. Amém. Eu quero ler isso aqui. Aleluia. 14. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram, Marcos 8,14. 9,14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rinha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência, e caindo ele por terra, resolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes tem lançado ao fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, olha o pai do menino desesperado, perguntando para Jesus.
Mas se tu podes alguma coisa, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Está vendo, irmãos, como a compaixão ela tem que estar envolvida. E olha o desespero do pai. Mas se você pode alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Jesus indaga, né? Se podes. Se podes. Sabe, irmãos, deixa eu te falar. Jesus não falou para esse pai aqui, não. Só porque duvidou de mim, não vou curar mais um menino, não. Vai ficar aí. Não, Jesus não fez isso, irmãos. É isso que eu estou falando, irmãos. É isso que você compreenda hoje. Ei, Deus não está aí com as suas indagações. O que Deus quer, irmãos, é que eu e você abrimos o nosso coração para Ele, e que aquelas nossas dúvidas que nós possamos perguntar para Ele mesmo. Ele não vai te condenar se você tem dúvida. O que Ele vai te condenar, nem te condenar, o que Ele vai ficar esperando é que eu e você possamos abrir o nosso coração para Ele. Pai, eu estou com dúvida nisso, tu pode fazer isso mesmo? Várias pessoas, quando ministro isso aqui, dá o nome dessa doença, como epilepsia, como isso, eu não dou porque não está escrito, mas os diagnósticos aqui as pessoas dão e tal. Mas, irmãos, deixa eu lhe falar, era desde criança, desde a infância. E quando o pai falou, se tu podes fazer, o que eu quero falar para você é que tire suas dúvidas com o mestre mesmo. Tire suas dúvidas com o mestre, pergunte a ele. Olha, pai, eu estou com essa situação, eu estou com esses sintomas, eu estou com esse diagnóstico que o homem me falou, mas maior é o teu testemunho do que o dos homens. Pai, eu creio na tua palavra. Senhor, me orienta, teu Espírito me faz uma visitação, me orienta como preciso me conduzir, como eu preciso me levantar em fé. Olha o que Jesus fala para esse homem, e olha o que esse homem fala para Jesus depois disso. É isso que eu quero que você pegue. Vamos lá. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Vamos lá, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio. E aí o pai segue dizendo: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta. Ei! O que ele falou primeiro? Não, Senhor, eu não creio. Me ajuda na minha fé. Não. Quando Jesus coloca que tudo é possível ao que crê, o que ele faz? Pegou junto com a palavra de Jesus: eu creio. Amém. Ele não colocou, ajuda-me, Senhor, na minha fé. Não. Ele colocou, eu creio. Agora, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, isso aqui falou comigo. Deixa eu te falar algo. Ele não estava em busca aqui da fé simplesmente para que o filho fosse curado. Ele estava aqui em busca da fé pelo estilo de vida, irmãos. Porque se ele precisasse da fé só para o filho ser curado, ele tinha falado, eu creio, e acabou. E o menino tinha se curado. Não, mas ele falou, ajuda-me na minha falta de fé. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você é que você não pode usar sua fé só para você ter um carro, uma casa boa, só para você ser curado de alguma enfermidade, alguma circunstância ou situação. Você tem que ter fé para ter um estilo de vida no Senhor. Você tem que ter fé a cada dia crescendo, avançando, a cada dia se alimentando da palavra, para você ter um estilo de agente, com autoridade, com intrepidez e com ousadia onde você chegar. Aleluia. Sabe, irmãos, eu estava aqui, é tão interessante, que a gente precisa começar a perceber, na hora do louvor o Espírito se movendo. Na hora do louvor o Espírito estava se movendo, irmãos. Na hora do louvor o Espírito do Senhor estava se movendo. Na hora do louvor, o Espírito de Deus estava tocando na sua saúde, na sua vida. Amém. Irmãos, o Espírito de Deus não começou a se manifestar, não foi quando o pastor Alexandre pegou no microfone, não. O Espírito de Deus vem se manifestando.
O Espírito de Deus se manifestando em trazer você nessa noite. O Espírito de Deus está se manifestando, irmãos, no nosso meio, nos assistindo em todas as nossas necessidades. O Espírito de Deus está nos assistindo em todas as nossas necessidades. Deixa eu achar aqui. Senhor. Aleluia. Mateus 8. Eu preciso colocar esses fundamentos só para você entender, e é tão interessante, eu estava lendo isso aqui e achei interessante nisso, é outra coisa também bem interessante. Vamos lá, Mateus 8, verso 1. A cura de um leproso. Cura está disponível. Cura está disponível. Irmãos, enquanto a palavra está sendo ministrada, está sendo gerada fé no seu coração. Quando está sendo gerada fé no seu coração, o Espírito de Deus está em manifestação. Aleluia. Vamos lá, Mateus 8. Ora, descendo ele do monte, grande... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu preciso... Lá no texto que a gente estava lendo de Marcos, eu preciso voltar. No texto que a gente estava lendo de Marcos, é 9? Era, Marcos 9. Quando os escribas intervêm com Jesus, e quando o pai do menino fala, na verdade é o pai do menino que fala para Jesus, que eles não os puderam expelir, você vai ver que Jesus estava com Tiago, João, e estava com outro que eu não sei agora, na transfiguração de Elias, e Jesus estava lá com eles, e Jesus estava orando com eles. No final desse texto, depois você olha lá, no final desse texto, Jesus vai falando que tem caixa e tudo que só sai através de oração e jejum. Então assim, o que isso quer dizer? Era para mim ver isso no meu coração, não posso passar despercebido isso aqui. Quando os escribas estavam indagando, eram os discípulos que andavam com Jesus. Quais? Aqueles que não tinham subido com Jesus para orar. E aí no final Jesus vai explicando que aquele tipo de caça só sai com jejum e oração. Mas quais foram os discípulos que não conseguiram expelir os demônios? Os que não tinham ido com ele orar. Se você olhar nos evangelhos, e você for olhar os textos que relatam tudo sobre cura, você vai ver sempre antes a Bíblia dizendo: Jesus se retirou para orar. Jesus desceu a aldeias, saiu nas aldeias e curou muitos enfermos e endemoniados. Mas antes, olhe nos textos, antes geralmente você vai ver, Jesus saiu para orar. Lembra desse discernimento? Lembra dessa conectividade com a vontade de Deus, de você estar na rua e de repente você passa pelo enfermo, o enfermo nem está ali, você fala, ai, estou com isso, estou aquilo, ou você vê ele enfermo ou com alguma coisa, e de repente você é tocado e fala, ei, o que você está sentindo? Eu tenho uma resposta para você, eu tenho uma cura. Por quê? Porque você foi movido de compaixão e você foi guiado pelo próprio Senhor para manifestar a cura através da sua fé e daquilo que Ele está te orientando para aquela pessoa que nem crê. Mas você vai apresentar a resposta para ela. Pastor, por que você falou isso? Porque eu já tive uma roda, irmãos. Já tive uma roda de gente que tem medo de demônio. Sabe, milagre. Estava até lembrando hoje pela manhã. Tem uma amiga nossa em comum, é do Verbo da Vida ela. Morava no Setoró com a Imna, recém-casado, nossa casinha lá da X, coisa mais linda do mundo. Tinha nem um Caleb. E de repente ela foi acometida de um negócio no cérebro, sei lá, na coluna, e não andava cadeira de roda. Chega na nossa casa junto comigo e a Ina, e daqui a pouco sai correndo, e a gente larga a cadeira de roda e ela sai correndo, e se vamos para casa da pastora ali na M Norte, na rua da Ina, e corre mais lá a festa, celebrando. Amém. Eita, pastor, tu é poderoso tu e a Ina. Não, irmãos, é porque o poder de Deus está em manifestação através da minha vida e da sua vida. E deixa eu lhe falar, Deus não mudou. Estava lembrando dela hoje. Está aí, irmão, canela de fogo.
Canela de fogo. Eu não sei dizer. Uma hora eu vou perguntar para ela se o tumor, o que era, se saiu, se não saiu. Mas deixa eu lhe falar, nunca mais ela voltou para uma cadeira de roda. Fogo puro. Profetiza boca quente do Senhor, cumprindo o chamado. Amém. Outra vez uma amiga nossa que já partiu para a glória, morreu, aí ainda lembrou do texto da Bíblia, abriu os olhos dela, montou em cima dela no sofá. Cristina, venha, Cristina, venha, Cristina. Abre os olhos, está atalado. Eita, pastor, até poder. Eita, não, irmãos. Uma vida intensa no Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor. Deus não muda, Deus continua manifestando a glória dEle, Deus continua manifestando os milagres dEle, Deus continua agindo através dos agentes dEle aqui na terra, que é a igreja. Vamos lá, eu quero só finalizar. Eu ia falar do centurião, mas pega o centurião como aquele texto também, que o centurião foi até Jesus pedindo a cura de quem? Não era filho, não era nada, era de um servo dele, do centurião. E aí Jesus falou que a fé dele, nunca tinha visto fé igual. E ele começa a mostrar a autoridade que tem, e Jesus falou, não, só manda uma palavra, e ele fala para Jesus, só manda uma palavra. Eu ia te falar isso porque isso moveu o meu coração. Sabe, a gente é agente. Ai, eu só quero. Não, a gente pode dar também. Que a gente nessa noite possa se colocar na posição de um centurião. Ei, tem alguém enfermo, tem alguém com a necessidade, que você possa ir lá, clamar por ele, e pegar a sua fé, e abastecer ele, e poder transmitir cura para ele. Amém. E o centurião foi atrás de Jesus por causa do seu servo. Foi por causa de filho, não. Foi por causa do seu servo. Mas eu quero só finalizar com isso aqui. Ora, descendo ele ao monte, isso aqui é a cura de um leproso. Ora, descendo ele ao monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-o aproximado, adorou e dizendo, Senhor, se quiseres. Olha o que é que o leproso perguntou. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Eu acho isso, a Bíblia é poderosa demais, irmão. Você vê que a resposta de Jesus não é com palavras. Você vê que Jesus, ele age e depois ele responde. Senhor, se tu quiser, Jesus podia ter falado, eu quero. E tocou. Não, a Bíblia diz que ele tocou. E depois ele respondeu. Se quiseres, pode ser purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. E aí eu não vou entrar nesse contexto aqui não, mas eu quero só pegar isso aqui. Não conta a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Se você for olhar lá, se você for para Levítico 13, Levítico 14, você vai entender isso aqui que Jesus mandou o leproso fazer. Por quê? Porque naquela época o leproso era tido como imundo. Então, quando começava a aparecer a lepra e tudo, tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote olhava, se tivesse profundo, se tivesse leve, se colocava 7 dias isolado. Leve, 7 dias. Estava isolado. E aí aquela lepra ia aprofundando, vinha de novo à presença do sacerdote e está se aprofundando, mas ficava isolado. Quando estava profundo mesmo, estava lepra, era considerado como imundo. Imundo. E aí, ele tinha que ir se apresentando ao sacerdote, porque conforme fosse a lepra diminuindo e tudo, aí depois o sacerdote que determinava e falava assim, olha, está limpo, já está limpo, não é mais imundo. Pastor, o que é que você quer falar com isso? Quero falar que a gente da fé, irmãos, o poder de Deus está em manifestação, e deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não posso, como às vezes a gente ouve, graças a Deus, não no nosso meio, mas a gente tem que ter muito cuidado quando ministrar a cura, porque deixa eu te falar uma coisa, quem deu sabedoria ao homem para ser médico, para estudar a ciência e o corpo humano, foi Deus. Nós não estamos isentando, e nós não estamos, é irresponsabilidade de qualquer pregador, ministro, se não for inspirado pelo Espírito de Deus e testificar no seu coração, dele falar para você largar os remédios e você largar. Não é isso que a palavra nos ensina.
Agora, eu vou falar uma coisa para a igreja também. Se você está com alguma circunstância, alguma situação, não vou mandar você ir diante do sacerdote, mas vá diante do médico e fale: doutor, faça outro exame aí, doutor. Não é duvidando de Deus, não, doutor, mas faça outro exame que eu quero ouvir da sua boca, está curado. Quantos relatos, quantos testemunhos nós temos de pessoas que os sintomas, que o diagnóstico era X, e de repente, nenhuma glória, nenhum culto desse, aonde o poder de Deus estava em manifestação, depois voltou até o seu médico e falou: doutor, faça o exame. Uai, irmã, sumiu o caroço do seio, sumiu o caroço do seu útero. E eles ficam doidos, principalmente se eles forem incrédulos, eles ficam doidos procurando como? Ao ponto do nome do Senhor ser glorificado. Eu não estou falando com esse texto para você voltar no sacerdote, não. Mas eu estou falando para você, irmãos, que você pode crer naquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Você foi chamado para glorificar o nome de Jesus. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor. E deixa eu lhe falar, se o diabo está mentindo para você, dizendo: não, quando você for para o céu, você vai andar em saúde divina, eu quero te falar que isso é uma mentira dele, para você andar em saúde divina aqui na terra. Deus não levantou a igreja dele aqui na terra para andar em mazela e no céu desfrutar, não, irmãos. A Bíblia diz que ele nos chamou para reinar em vida. Em vida. Hein, tu pode vir bem aqui, eu não sou muito disso não, mas tu pode vir aqui devagarzinho, dedilhando aqui. Eu tenho algo no meu coração. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho um irmão meu, ele faleceu com 46 anos. Minha mãe teve rubéola na gravidez dele. E às vezes a gente tem alguns questionamentos, mas eu quero te falar, irmãos, quando ele nasceu lá? Não, nasceu em Brasília. Nasceu aqui no HBIB. Quando ele nasceu, o médico falou, na verdade, antes dele nascer, o médico mandou a minha mãe tirar, porque ele vinha especial. E minha mãe falou: não, eu vou ter meu filho. E ele nasceu com deficiência. Ele nasceu especial. E quando ele nasceu, o médico falou: não vai viver 3 meses. Sabe, irmãos, não fale mal do Nordeste não, porque eu vou lhe falar. Meu pai depois foi transferido para o Ceará. Lá meu irmão fez 3 cirurgias e enxergou, que não enxergava. Lá meu irmão começou a frequentar a PAI, começou a andar. E eu quero te falar, irmãos, para a honra e glória do Senhor, esse meu irmão foi para o Senhor com 46 anos de idade. Nos deu muita alegria. E sabe, irmãos, a minha mãe sempre cuidou dele com muito amor, muito... E sabe, eu acho que na época a gente não tinha essa sabedoria, não tinha... Mas, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Não é porque ele não foi curado, não é porque que o poder de Deus não se manifestou. Irmãos, uma criança que não tem expectativa de 3 meses, viveu 46 anos. Uma criança, irmãos, que não enxergava, fez 3 cirurgias no Ceará, viu? Ceará é lugar de gente inteligente. Fez 3 cirurgias e enxerga. Passou a enxergar, começou a frequentar a PAI, andava, e nos deu muita alegria como criança. Me lembro até hoje, lembro de Belém, pegava o pente, ficava Belém, 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 Belém na boca, e viveu 46 anos, irmãos. Pastor, o que é que o senhor está falando isso? Eu não sei qual é os seus sintomas, eu não sei o que é que você tem, o que é que você está sentindo, mas eu quero te falar nessa noite, irmãos, para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Não tem doença, não tem enfermidade, não tem, irmãos, maldição hereditária, porque Jesus já levou, Jesus já se fez maldito em nosso lugar. Não tem enfermidade, não tem nada que possa contra o poder do Altíssimo. Enfermidade é ilegal no seu corpo. Agora, não se condene se ela bateu a sua porta, porque a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Isso ele está dizendo para mim e para você, que nós podemos vencer nele também. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor, o senhor é tão intenso, o senhor é tão fogo puro. Estava com dor na coluna, sentindo dor, irmãos.
E minha esposa que me conhece sabe que não é qualquer dozinha não. Caba que tira barba na cera, que tira barba na linha, que arranca os cabelos do peito na cera, não tem dor não, irmãos. Dá as costas, mete a cera e arranca, não faz nem pio. Mas de repente, irmão, um açúcar, um glúten está botando o homem. Ai. Se levante nessa noite por dentro. Eu não sei qual é a sua circunstância, a sua situação. Isva, pode chamar as crianças. Eu não sei qual é a sua situação, qual é os seus sintomas, o que você tem, mas eu quero dizer, permaneça firme. Permaneça declarando a palavra. Não interessa o que a circunstância está falando, não interessa o que a situação está falando. Permaneça, eu sou curado, eu sou curada pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Permaneça. Celebre a sua cura, celebre a sua saúde divina. Não interessa, pastor, mas várias pessoas já impuseram as mãos sobre mim, mas várias pessoas já oraram por mim. Não interessa, não são as pessoas que curam, é Deus quem cura. Creia, persevere, permaneça. Eu quero te falar, irmãos, a filha de Jairo estava morta. Jairo foi clamar a Jesus. E Jairo falou: minha filha morreu. Vai até ela. Mas a Bíblia diz que quando Jesus respondeu a Jairo, vieram os agentes de Satanás para dizer: não adianta mais não perturba o mestre. Não perturba o mestre que ela já está morta. Eu quero te dizer, se você der ouvido aos agentes de Satanás, você não vai ver o milagre. Jairo ficou com o que Jesus falou.